legal! Nós vamos começar mais uma EBD online. Eu da minha casa e você da sua casa. Então curte o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, envia para os seus amiguinhos, assim nós estaremos anunciando a palavra do nosso Deus. Tia Lilian já está prontinha com seu chapéu e seu nariz de coração. E para começar, você já sabe, nós vamos começar orando. Baixe sua cabeça, feche seus olhinhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Queremos te agradecer por mais uma EBD online. Queremos te pedir que o Senhor cuide de nós, cuide da nossa família, nos proteja, nos livre de todo o mal. Muito obrigado, Senhor, porque um dia eu me encontrei contigo, Senhor Deus, e hoje eu sou salvo no nome de Jesus. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelos nossos irmãozinhos, pelo nosso papai, pela nossa mamãe. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Você pode pegar a sua Bíblia, pedir para o seu papai e sua mamãe lhe ajudar, porque agora nós vamos recitar o versículo do dia. E o versículo do dia está na Bíblia, a revelação de Deus para nós. Esta é a palavra da verdade. E nós vamos recitar no livro de Lucas, no capítulo 17, e o verso 15, que diz assim a palavra de Deus: um deles voltou e lhe agradeceu. Vamos dizer de novo comigo? Um deles voltou e lhe agradeceu. Lucas 17, versículo 15. 17, o verso 15. E hoje nós vamos contar uma história muito legal. E a história de hoje continua no livro de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, sobre agradecimento. Você agradece a Deus todos os dias quando amanhece o dia? Agradece porque você acordou? Você agradece porque você tem comidinha na sua casa? Você tem agradecido pelo seu papai, pela sua mamãe, pelos seus irmãos, por você ter uma escola, que nesse período de pandemia está online, mas você tem uma escola para ir, você tem professor, amiguinho, vovô, vovó, saúde. Então há muita coisa que a gente tem para agradecer ao nosso Deus. E essa história vai falar sobre gratidão também, mas é mais um milagre de Jesus. E o milagre de Jesus hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus para os nossos corações. Então presta bastante atenção, tá bom? Fica bem ligadinho e não tira os olhinhos da telinha, que é pra gente saber direitinho o que foi que aconteceu. Essa história é a história da cura de 10 leprosos. Jesus é muito legal. Ele curou de uma vez só 10. Sim, isso mesmo. Ele curou 10 pessoas que estavam doentes de uma doença chamada lepra. Ah, tia Lilian, o que é a lepra, hein? Então, já vou dizer a você o que é, tá bom? Então, eles estavam num caminho, Jesus estava viajando e de repente Jesus encontrou num caminho 10 leprosos. A lepra é uma doença que deixa a pele muito irritada. A pele ficava toda vermelha, cheia de bolinha vermelha. Fazia muitas feridas. As bolinhas enchiam o corpo e depois ficava como se fosse uma feridinha quando a gente cai. Você sabe assim, quando você cai, que faz aquele arranhão, que fica vermelhinho e sai um pouquinho de sangue? Mas isso era no corpo todo. Você já imaginou o corpo todo arranhado e sangrando? Era assim que a lepra se comportava. Era várias feridinhas pelo corpo todo. E ainda tinha uma coisa, hein? Ela era transmitida de pessoas para pessoas. Quando ficavam perto, um do outro que tinha lepra, pegava. E aí aqueles 10 amigos que andavam junto estavam todos com lepra. Naquela época as pessoas tinham uma doença que precisava sair de casa e ficar longe da família. Então quem era que tinha lepra naquela época não podia ficar dentro de casa, era levado para outro lugar. Ficava isolado.
Ah, isso lembrou a pandemia, não é não? Lembrou o coronavírus? Lembrou sim. Só que aí as pessoas ficam dentro de um quarto, né? Não pode ficar perto de ninguém da família. E a lepra, eles tinham que sair de casa. Colocavam ele em outra casa, em outro lugar, para não ter contato com ninguém. Porque quem tivesse contato era contaminado. E Jesus tinha poder para curar a lepra de todos eles, como também Jesus tem poder para curar todas as coisas, inclusive o Covid-19. Mas tudo é conforme a vontade dele. O corpo desses homens que Jesus encontrava estavam cobertos de feridas. Eles sabiam que Jesus ia passar naquele caminho. Então eles gritaram: Jesus, por favor, cura-nos! E aí, como vocês já sabem que Jesus é muito bondoso, esses homens eram doentes, já haviam ouvido falar de Jesus por muitas pessoas. E eles queriam que esse Jesus, né? E sabiam que Jesus amava as pessoas, não importava se tinha lepra, não importava se era branco, se era preto, se era branco, se era preto, se era marrom, se era alto, se era baixo. Ele não se importava com a cor da pele de ninguém. E ele não se importava também se era gordinho, se era magrinho, se tinha cabelo cacheado, se tinha olhos claros, olhos escuros. Ele não queria saber. Ele só abençoava e curava aqueles que corriam atrás dele e pediam socorro. E aqueles homens olharam para um lado, olharam para o outro, e de repente naquele caminho eles viram Jesus, gritaram: Jesus, cura-nos! E Jesus simplesmente fez o quê? Porque só Jesus poderia curar ele daquela lepra, daquele corpo cheio de pintinha vermelha, cheio de ferimento, sangrando. E se mais alguém encontrasse com aqueles 10 leprosos, também poderia pegar a lepra. E disse Jesus: vão e se mostrem ao sacerdote. Era costume daquela época os sacerdotes olhar os doentes para saber se eles realmente tinham sido curados. Realmente se eles tinham sido curados daquelas feridas. E assim, eles podiam viver na cidade normal. Então, esses 10 leprosos obedeceram a Jesus. Enquanto estavam pelo caminho, algo surpreendente aconteceu. E vamos ver o que foi que aconteceu com eles. Todos os 10 leprosos, quando saíram de perto de Jesus e foram caminhando até perto do sacerdote, algo extraordinário aconteceu. Um deles, quando viu que foi curado, gritou em voz alta: louvado seja Deus! Eles, quando estavam naquele caminho, eles viram... Eles ficavam todos cheios de... vamos ver se vocês sabem essa palavra, tá bom? Vamos lá. Eles ficavam feito uma múmia. Você quer a múmia de filme que você conhece? Todos enrolados de faixa. Então, eles estavam com o ferimento deles todos enrolados. E, de repente, quando eles iam andando naquele caminho, aquelas ataduras, né? Aquelas faixinhas que estavam enroladas foram quebradas. E o corpo dele não tinha mais nada. Quando eles caminhavam, Jesus já estava orando para que Deus, o seu Pai, o curassem ele de todas as coisas. De tudo que ele tinha. Mas apenas foram quantos mesmo? 10. Mas apenas um se ajoelhou aos pés de Jesus e agradeceu pela cura tão maravilhosa que Jesus fez. Apenas um voltou. E onde era que estavam os outros 9? Esses foram ingratos, não foi não? Nem agradeceram pelo que Jesus fez. Não se achou nenhum deles. Nenhum deles voltou. Nenhum deles louvou a Deus, agradecido pelo que ele fez. O homem que voltou para agradecer era samaritano. Então Jesus levantou-se e disse para ele: levanta-se e vá com fé, a sua fé o salvou. Às vezes nós somos assim, como aqueles 9 homens, ingratos, não agradecemos pelo dia, não agradecemos pela nossa família.
Nós esquecemos de Deus, esquecemos que Ele é que comanda a nossa vida, é Ele que nos dá comidinha, é Ele que nos dá brinquedo, Ele que dá trabalho para o papai e para a mamãe, para que o papai e a mamãe tenham dinheirinho para nos fazer viagens bonitas, comprar brinquedos, comprar coisas gostosas como chocolate, que a gente adora, pirulito, guloseimas, pipoca, essas coisas que criança gosta. É comprado com dinheirinho. Então, o dinheirinho que vem de onde? Do trabalho do papai e da mamãe. E quem deu o trabalho para o papai e a mamãe? Foi o Senhor que deu. Então, devemos ser gratos a Deus também por algo mais que especial, que é a nossa vida eterna. Nós somos salvos em Jesus. Uma vez que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos e vamos morar na Rua de Ouro, que é na Cidade Santa, que é o céu que está nos esperando. Então nós temos muita coisa para agradecer, especialmente agradecer pelo amor de Deus, o amor de Deus que enviou Jesus para nos salvar. E aqueles leprosos, 10 pediram para ser curado. E Jesus curou os 10, mas apenas um samaritano voltou para agradecer ao Senhor. E ele disse: levanta-te, que a tua fé te curou. E ele ficou muito feliz e agradecido ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe e abençoe a nossa família. E que possamos ter um coração grato, agradecido por tudo, mas por tudo mesmo que Ele nos deu. A atividade de arte hoje está muito legal. Nós vamos precisar de uma folha de papel ofício, vamos precisar de canetinha vermelha, mas se você tiver tinta, você pode usar, tá bom? Vamos precisar de um lápis de hidrocor preto ou marrom e muito lapisinhos colorido, tá? Então se liga na instrução!
E aí, como foi que ficou o seu leproso? Colocou as manchinhas vermelhas nele? Então presta bastante atenção como foi que ficou o meu, tá bom? Fica ligadinho que tia Lilian vai mostrar já já uma mágica. Deste lado está o leproso cheio de pintinha vermelha, cheio de lepra. O corpo dele estava todo vermelhinho de lepra. E do outro lado, se liga o que foi que aconteceu então. Ele aqui já está limpo, curado, porque Jesus, ele faz muitos milagres. E nós já estamos acabando a nossa EBD online. Que pena! Nós nos encontramos aqui na semana que vem. Eu da minha casa e você da sua casa. A tia Lilian já está morrendo de saudade. Um beijo, um abraço e até a semana que vem!